pé, vamos ler a palavra do nosso Deus. Salmo 35, versos de 1 a 5. 35 não, perdão, 33. Salmo 33, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Muito obrigado pelo privilégio de louvar, exaltar ao teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor com irmãos tão queridos nossos. Ó Senhor, fale ao nosso coração de maneira profunda. Fale ao nosso coração de maneira que nós mudemos o nosso modo de agir, que nós mudemos o nosso modo de pensar, de forma que a glória do Senhor, de forma que a palavra do Senhor, ela irradie nas nossas vidas, e que para todo aquele que nos cerca, ele perceba que a quem ele está vendo, a quem ele está enxergando, é um servo do Senhor, que vive de acordo com a tua santa palavra. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se sentar. Ministro de música para falar, tem que falar de salmo, né? Se você fosse chutar qualquer versículo que o Rafael fosse ler, ele leria um salmo. Mas não é o meu objetivo nessa noite falar sobre música. Será que música é sinônimo de louvor? Tudo que é música é louvor? Tudo que é louvor é música? Também não. Curiosidade, sabia que aqui nessa igreja não existe ministério de música? Não existe ministério de música. Pode olhar lá nas atas da igreja, pode olhar no nosso regimento interno, não existe ministério de música na Igreja Batista do Brooklyn. Existe ministério de culto e louvor. A música, ela é um instrumento que nós usamos para cultuar e para louvar ao Senhor. Amém? Ó, eu paguei 100zinho para o Vaguinho, ele vai concordar com tudo que eu falar, tá? Pode ficar tranquilo. Mas como que faz para a gente viver uma vida que agrade ao Senhor? Será que é fácil viver de maneira que agrade ao Senhor? Será que é fácil viver uma vida que em todos os momentos nós estejamos alegres diante do Senhor, mesmo vivendo no mundo perdido, mesmo recebendo tantas notícias ruins? Como se manter alegre em situações assim? Eu olho para os rostos dos irmãos e eu vejo que alguns de vocês estão muito felizes. Mas eu também consigo ver que alguns de vocês estão com um semblante um pouco cansado. E tudo bem ficar cansado. Talvez você tenha comido uma feijoada hoje cedo, na hora do almoço. Talvez você tenha cochilado e passou do ponto um pouquinho, veio meio atropelado para a igreja. Pode ser por qualquer motivo. Mas alguns de nós, eu tenho certeza disso, infelizmente, estamos vivendo cansados. Estamos vivendo tristes. Estamos vivendo abatidos. E como viver uma vida que agrade ao Senhor numa situação como essa? Nós temos muitas distrações. E grande parte das situações que acontecem na nossa vida, elas fogem completamente do nosso controle. Você que me conhece um pouquinho mais, você sabe que o Rafael, ele é meio freaking control, assim. Por quê? Porque eu gosto que as coisas funcionem do meu jeito. E quando as coisas não funcionam do jeito que eu planejei, eu fico meio agitado, assim. O pessoal lá da técnica sabe muito bem disso. Mas tem coisas que fogem do nosso controle.
E fazendo um curso sobre técnicas no culto, eu fiz uma pergunta para um amigo meu. Ele falou: Rafa, a sua situação é muito parecida com a minha. Sabe como que eu resolvi? Eu falei: poxa, me fala, estou aqui para isso. Ele: aceita que dói menos. Porque tem situações que fogem do nosso controle. Mas nós temos plena certeza que todas as situações estão no controle do nosso Deus, amém? Nele nós podemos confiar, nele nós podemos nos basear. O início deste salmo, os versículos que nós lemos, ele é um convite de louvor. Um convite a uma vida de louvor. Você está disposto a receber esse convite nessa noite? Amém? Amém. O convite a uma vida de louvor. Em primeiro lugar, uma vida de louvor, ela se alegra em Deus. Ela se alegra no Senhor. Se você pegar esse Salmo 33, o primeiro versículo, em várias versões, você vai encontrar que regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, exultem no Senhor. E todos esses verbos, eles estão no modo imperativo. O que indica isso, professores de português de plantão? Modo imperativo, ele indica um pedido, um conselho, um convite, uma súplica. E se você estiver num quartel, uma ordem. Prossiga. Uma ordem. Se alegre. Agora se imagine no quartel. 01, se alegra. Vai, se alegra? Se alegre, irmão. É difícil, não é? É difícil alguém gritar. É difícil alguém dar uma ordem para você se alegrar. É incompatível com a raiz do verbo. Se alegrar é um prazer. Não deve ser uma ordem obrigatória, obrigando, oprimindo uma pessoa a se alegrar. Gosto de pensar que isso é um incentivo. Um incentivo a nos alegrarmos diante do Senhor. Isso não significa que nós tenhamos que rir à toa. Nós não somos bobos. Alguns de vocês até são. Rafael está sendo bobinho agora, neste momento. Por algumas vezes nós rimos à toa. Mas o salmista não está falando sobre isso. Ele não está falando para nós rirmos à toa. Nós podemos nos alegrar porque essa alegria não flui de nós mesmos. A alegria, ela flui do Senhor. Mas você com certeza já se perguntou e já fez uma reflexão interior e pensou assim: se eu tiver isso aqui, eu vou ser mais alegre. Se eu ganhar uns 30%, 40% a mais no meu salário, eu vou ser mais alegre. 30%, 40% é um senhor aumenta, hein? Fala a verdade. Eu vou ser mais feliz. Se eu tiver um rancho, um barquinho, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver uma casa na praia, eu vou ser mais feliz. Será? Eu acho que em muitas situações, com certeza, eu quero, viu, meus irmãos? Eu quero uma casa na praia. Se você não estiver querendo a sua, não quiser mais, pode doar para o ministro que eu aceito. Se você não estiver satisfeito com o seu carro também, pode mandar para cá, que de maneira alguma lançarei fora. Vou ficar muito feliz com a sua doação. Mas a nossa alegria, ela não é baseada em coisa alguma. Nada, ouça bem isso, nada do que você vai receber, nada do que você pode ter, vai te dar alegria verdadeira. Ela pode te dar uma alegria momentânea. Ela pode te dar uma alegria por um tempo. Voltando para o sítio, né? Meu sogro costumava falar que sítio são duas alegrias, né? A primeira alegria, quando compra. E a segunda alegria, quando vende. No começo, é uma bênção. E chega uma hora que você pensa assim: ixi, melhor se desfazer disso. Porque ele pode trazer uma alegria momentânea. Se a gente for pensar pelo lado contrário, se nada do que eu tenho, nada do que eu posso ter, pode me trazer alegria, nada do que pode ser tirado de você
pode tirar a sua alegria também. Nada que pode ser tirado da sua vida pode deixar mais triste. Não é verdade? Não é a lógica? E logo, nada que pode tirar da sua vida vai tirar a sua alegria verdadeira. A sua alegria no Senhor. Hoje de manhã o pastor Jean-Luc leu um texto muito lindo, no nosso momento de gratidão, e é um dos textos favoritos da minha esposa. Abacuque 3, versos 17 e 19, que diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira aminta e os campos não produzam o seu alimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Qual que é o contexto desse texto de Abacuque? Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Nessa época, o povo de Israel estava sendo levado em cativeiro para a Babilônia. Pensa você ser expulso da sua casa. E não só ser expulso da sua casa foi tomada. E você foi levado a morar num outro lugar. Um lugar distante, um lugar que você não conhece. Nós amamos estar aqui na casa do Senhor, não amamos? É uma bênção estar aqui. Nós estamos felizes por estar na igreja. Agora imagine que vem um caminhão com aquelas bolas gigantes, e o caminhão, por qualquer motivo, ele desabe tudo isso aqui. Como vai ficar o seu coração? Foi o que aconteceu lá com o povo. O templo foi destruído, eles não tinham mais lugar para adoração. Hoje, nós sabemos, Jesus Cristo mora no nosso coração, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei também. O Senhor recebe o nosso culto, como o Senhor está recebendo o culto dos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Mas nessa época aqui, eles não tinham esse tipo de sentimento. O lugar do templo era o lugar de adoração, era o lugar onde os sacrifícios eram realizados, era o lugar onde as orações do povo eram apresentadas diante do Senhor. E isso foi tirado deles. E mesmo assim, o Abacuque diz: exultarei no Deus da minha salvação. Outro texto conhecidíssimo sobre alegria, Neemias 8, 9 a 10, lá no finalzinho do 10, ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Qual que era o contexto de Neemias? Eles estavam regressando do exílio babilônico. Só que Esdras, o escriba, isso você vai encontrar lá no versículo 9, eles encontraram a lei do Senhor e a lei do Senhor foi lida. E quando a lei do Senhor foi lida, eles perceberam o quão miseravelmente eles estavam vivendo. O quanto eles estavam em pecado. O quão longe e afastado eles estavam vivendo da palavra do Senhor. Nós sabemos também que o pecado ele nos traz tristeza. O pecado ele cria uma separação entre o homem e Deus. Mas quem que é maior que o nosso pecado? O próprio Deus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Logo, não há mais separação entre o homem e Deus. Porque Jesus Cristo fez uma ponte. Se você é mais velho de igreja que nem eu, apesar de ser um jovem, né? De carinha limpa, você participou das cruzadas evangelísticas. Quem que participou de cruzadas evangelísticas aqui? Sam Tipton, Billy Graham não, né? Que eu não sou tão velho assim. Peraí, aí também não, né? Mas eu tive o privilégio de participar de muitas cruzadas. E lá, Jesus Cristo é a única esperança, foi uma delas. E lá tinha um desenho de uma cruz, um abismo, o pecado, e a cruz era do tamanho exato que fazia a ligação entre o homem e Deus. Mas é claro que o pecado nos traz tristeza. E deve ser assim também, deve ser assim mesmo. Mas não uma tristeza que nos jogue na lama. Não uma tristeza que nos afunde. É uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Uma tristeza que nos leva ao perdão dos pecados. E eu gosto muito de fazer um paralelo nesse assunto sobre a ceia do Senhor.
Nós celebramos a ceia semana passada. Lá em 1 Coríntios 11, verso 28, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar-se a si mesmo? Fazer uma reflexão. Veja se você está bem. Veja se você está bem com o Senhor. Veja se você está bem com o seu irmão. Veja se você está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, se você está em comunhão com seus amigos, com seus parentes. Se assim não for, você deve se arrepender, pedir perdão a eles. E depois disso, participe da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se o homem a si mesmo e chore, lamente, fique se rastejando no chão e viva na miséria. Não é para isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe, e coma do pão e beba do cálice. Esse é um desafio que nós precisamos e nós podemos enfrentar. Tem uma irmã muito querida, Rodrigo, Natália conhecem, Carol, ela chamava-se Ana. Ana foi diagnosticada com um câncer terrível e quando foi descoberto, o câncer já tomava o seu corpo quase que inteiro. Motivo de muita tristeza, a aflição da igreja, todos os parentes, amigos ficaram profundamente chateados. Ana foi submetida a um tratamento muito agressivo. E nesse tratamento o médico falou para ela, falou assim: Ana, você tem 6 meses de vida. O tratamento é paliativo, a gente vai ver aqui o que pode fazer, mas são 6 meses de vida para você. E a Ana falou assim, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. A Ana se submeteu ao tratamento. Passaram 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de um período, aprove ao Senhor levar a Ana. Engraçado que a Ana ela tinha um sorrisão bonito demais. Irradiava o ambiente. Eu tive o privilégio de reger a Ana no coro feminino da igreja. E um parênteses grande aqui, vou falar bem baixinho também, ela cantava mal demais, meus irmãos. Cantava mal. Ela não cantava no tempo, ela não cantava afinado. Ela tinha uma voz grave, até resultado do tratamento mesmo que ela estava sendo submetida. Mas a bichinha chegava todo dia no ensaio, no horário, certinho. E irradiava sua alegria no ensaio. Não dava para imaginar o coro feminino sem a Ana. E ela participou de cantata de Natal, cantata de Páscoa, cantata de Natal, cantata de Páscoa. E o Senhor foi tão misericordioso com a Ana que foi passando o tempo, ela foi cantando direitinho, meus irmãos. E ela cantou no coro misto da igreja, no coro principal, e participou dos musicais. E o Senhor recebeu o louvor da Ana. Como disse, aprove ao Senhor levar a Ana para junto dele. Mas que lição maravilhosa a Ana nos deixou. Uma vida de total submissão ao Senhor. Uma vida em que a morte dela foi decretada. E não tinha nenhum, não era questão de segunda opinião, não, meus irmãos. Ela fazia aqueles PET scan, não tinha pontinho bom. É tudo pontinho ruim. Mas ela escolheu se alegrar no Senhor. Está algum entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5:13. Uma vida de louvor se alegra no Senhor. E uma vida de louvor também louva ao Senhor. Aí é meio redundante, né? Uma vida de louvor só pode louvar mesmo, né? Será? Quem é que acha que a sua vida louva ao Senhor? Opa, não fica na dúvida não, meus irmãos. Vamos lá. Quem que acha aqui que a sua vida louva ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Será que a nossa vida louva ao Senhor o tempo inteiro? Aí a gente já levantou a lebrezinha aqui, né? Tem vezes que eu acho que não. Será que a nossa vida de louvor, em algumas situações, não é uma vida separada para reclamação?
para a murmuração? A nossa vida que nós dizemos que louva ao Senhor em todas as situações, tem hora que a gente só reclama. O povinho para reclamar é gente, né? A gente parece que gosta. E a gente reclama para os outros para, de alguma forma, a gente ser abraçado, não é verdade? Quem não gosta de ser abraçado quando está reclamando? Aí o povo vai lá, reclama. Você fala, é verdade, poxa. Aí a pessoa se sente acarinhada. Ó, que lindo. Você está enrolado, né? Quem já veio reclamar para mim sabe que não tem essa não, meu irmão. Fala assim, é verdade, né? Deus é bom e vida que segue. Reclamar não resolve os nossos problemas. Se resolvesse, não haveriam problemas. Ou não haveria solução de problema. A única solução é só reclamar. Está tudo certo. Vai ficar tudo bem. Reclamar não resolve os nossos problemas. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmo 3, versos 1 e 2. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Salmo 13, versos 1 e 2 também. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Pergunta: qual que é a diferença da sua reclamação para esses salmos que nós lemos? O salmista, a Jovita está afiada hoje, hein, meus irmãos? O salmista reclamou para a pessoa certa. Para quem que o salmista reclamou? Para o Senhor. O salmista apresentou a sua queixa para o Senhor. É até difícil chamar isso de reclamação. Eu não gosto de chamar muito de reclamação isso não. Eu gosto de chamar de lamentação. O salmista se lamentou para aquele que é capaz de resolver todos os problemas em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Ele foi direto na fonte. N.T. Wright, num livro que ele escreveu sobre o livro de Salmos, diz assim: a preocupação principal dos Salmos é com a adoração. A adoração multidimensional na qual cada aspecto da vida humana, amor, temor, prazer, ira, desespero e gratidão, é entregue como oferta a Deus. E ele continua: reconhecer que o livro de Salmos nos conclama a orar e cantar na intersecção dos tempos, no nosso e no de Deus, do então, do já e do ainda não, é entender como essas emoções devem ser mantidas no ritmo de uma vida vivida na presença de Deus. Nós devemos ser sinceros para o Senhor. A gente não tem que ser falso para o Senhor. A gente tem que chegar no Senhor e falar: Senhor, está tudo bem, quando as coisas estão ruins. Nós podemos ser verdadeiros para o Senhor. Nós devemos ser verdadeiros para o Senhor. Nós precisamos chorar diante do Senhor. Nós precisamos lamentar para o Senhor. E nós precisamos também nos alegrar diante do Senhor. Essa é uma vida que louva ao Senhor. Eu lembrei da musiquinha, né? Esse é o povo que louva o Senhor, esse é o povo que louva o Senhor. Aí eu esqueci o resto, é uma música infantil, a Carol com certeza lembra. Mas é um shotzinho. A vida que louva ao Senhor é uma vida vivida todos os momentos diante do Senhor. E colocando todos os seus sentimentos diante do Senhor. O Senhor te criou. O Senhor sabe o que há dentro de você. Ele te dotou dos seus sentimentos. E essa vida, totalmente entregue ao Senhor, é uma vida de louvor. É uma vida de adoração. É isso que o Senhor deseja de nós. Eu acredito, sim, que momentos de lamentação podem servir de louvor ao Senhor. Podem servir de adoração ao Senhor. Mas esses sentimentos
se esses sentimentos forem colocados diante de Deus, em submissão à vontade de Deus, vivendo uma vida na presença de Deus. Se não, é mera reclamação. Isso não serve para nada. Só para te afundar ou para você ser acarinhado pelos seus amigos ou por aqueles que querem te ouvir. Só que eu já te digo logo que ninguém vai querer te ouvir por muito tempo. Você ouve uma, aí você ouve duas, aí o Espírito Santo fala com o outro e fala assim, não, tenta, ouve mais um pouquinho. Aí o cara ouve mais um pouquinho. Chega na terceira e quarta vez, meus irmãos, você falou, na boa, você só reclama, cara, não dá para te ouvir. O cara começa a desviar, ele te vê na rua, ele atravessa, e fala, o cara vai reclamar de novo. Eu não quero ouvir gente que só reclama. Ele também tem os seus próprios problemas. Uma vida que reclama não adora ao Senhor, mas uma vida que se lamenta diante do Senhor, essa vida louva ao Senhor. Essa vida adora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é engraçado que o Salmo, o versículo 2, ele continua, né? Louvai ao Senhor com harpa, com saltério de 10 cordas. Está fazendo referência até ao próprio rei Davi. Esse Salmo 33, ele não tem a autoria determinada, ou não há nenhuma sombra de dúvida que ele seja do rei Davi. Mas muitos atribuem este salmo ao rei Davi, porque o Salmo 32, o salmo anterior, sim, este é atribuído ao rei Davi. E se você pegar o último versículo do Salmo 32 e ler o primeiro versículo do Salmo 33, eles são muito parecidos. 32:11. Alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. 33:1. Regozijai-vos o Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem louvá-lo. É uma continuação. Davi, quando ele fala desses instrumentos, a harpa e do saltério, será que era fácil ter uma harpa na época de Davi? Não é fácil ter harpa hoje. Quanto você acha que custa uma harpa? É uma fortuna. Muitas orquestras hoje, eles têm que ter o seu próprio instrumento, porque às vezes o músico, ele não tem. E quando o músico tem, é um instrumento grande, pesado, não dá para ficar carregando por aí. Isso também, se bate em algum lugar, era uma vez uma harpa, né? Olha o prejuízo que vai trazer. Será que todo mundo tinha acesso à harpa? Será que todo mundo sabia tocar uma harpa ou tocar um saltério? Talvez você não tenha uma harpa, você não tenha um saltério, talvez você tenha um violãozinho, talvez você não saiba cantar uma nota afinada. Mas o que você tem na sua mão que pode louvar o Senhor? O que você sabe fazer? Essa semana eu tive o privilégio a gente está trabalhando ali em cima, numa salinha, a gente está construindo uma sala de operações. Aí eu chamei uns irmãozinhos, um irmãozinho especificamente, que ele não sabe, ele não está envolvido no ministério de música. Mas eu cheguei na quarta-feira aqui, o Vaguinho, ele estava junto. Aí eu cheguei nesse irmãozinho e falei, o que você vai fazer sexta-feira de manhã? Ele pensou um segundo, depois falou assim, vou fazer o que você precisar. Aí eu falei, opa, é desse irmão que eu preciso. Nós viemos aqui, ficamos aqui o dia inteiro colando espuma na parede. Tenho plena certeza que o Senhor recebeu o louvor e a adoração desse irmão. Eu tenho plena certeza que o Senhor recebe o louvor e a adoração das minhas queridas irmãs que ficam na recepção ali, recebendo os irmãos com um sorriso, aferindo ali a sua temperatura, ticando se você fez a sua inscrição. Eu tenho certeza que o Senhor recebe o louvor e a adoração dos irmãos que cooperam na limpeza do templo. Tenho certeza que o Senhor recebe o louvor e a adoração do irmão que conta os dízimos, que paga as contas, do irmão que troca as luzes. O que você tem na sua mão para poder servir ao Senhor? Ah, Rafael, eu não tenho muito. Coloque diante do Senhor. Tenho certeza absoluta que o Senhor receberá o seu louvor e a sua adoração. Agora, se você tem coisas para louvar e adorar o Senhor, como eu sei que você tem, e você não está fazendo, isso é um problema. A obra do Senhor vai ficar desprotegida? Não. Outra pessoa vai vir e vai fazer.
mas você está perdendo uma grande oportunidade de servir ao Senhor, de se alegrar com o Senhor e de louvar ao Senhor com o que você tem nas suas mãos. Porque uma vida de louvor louva ao Senhor. Em terceiro lugar, uma vida de louvor, ela canta um cântico novo. Para tudo. O que é cântico novo? Será que os compositores precisam compor uma música nova a cada dia? Haja criatividade. E a gente aqui que não é compositor, eu não componho nenhuma linha, meus irmãos. Eu até gosto de escrever arranjos, de fazer outras, mas compor música? Tentei umas 2, 3 vezes, nunca gostei do que eu compus. O que significa cântico novo? A expressão novo cântico, ela aparece também em Isaías 42, verso 10, aparece em Apocalipse 5, verso 9, e aparece também em diversos salmos. Eu gostaria de ler esses textos com os irmãos. Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: e cantavam um novo cântico. Quem cantava? Os 24 anciãos cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Qual foi a primeira música que nós cantamos nessa noite? Você lembra? Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96, versos 1 e 2. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Se você analisar as expressões de cântico novo pela Bíblia, ela vai estar sempre atrelada à salvação. Sempre atrelada à salvação. À redenção que o Senhor nosso Deus nos traz. Isso quer dizer que nós devemos nos maravilhar todos os dias com a misericórdia e a salvação que o Senhor nos traz todos os dias. Lamentações 3, versos 22 a 24, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Qual que é o contexto de Lamentações? Alguns questionam, mas é consenso que o livro de Lamentações foi escrito também por Jeremias, num contexto de desolação. É um livro inteiro de lamentações diante do Senhor. E ele tem essa afirmação tão forte para as nossas vidas. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas são novas, elas se renovam a cada manhã. Nós devemos louvar a Deus pelo seu amor, bondade e misericórdia, e essas que se renovam a cada manhã. Nós cantamos aqui nessa noite também: quando eu medito em seu amor tão grande, que ofereceu seu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Você, quando viaja aí pelos campos da vida, pela praia, você só acha isso bonito? Ou você olha para aquilo e fala: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é poderoso. Ninguém poderia fazer essas coisas senão o Senhor. Ninguém poderia criar essas maravilhas senão o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus pela sua criação. A gente não tem conseguido viajar muito, até gostaria de viajar mais. Mas você pode ligar na sua televisão, tem uns 2 programinhas lá que são show de bola. No Netflix tem um que é A Terra de Noite.
Meus irmãos, que coisa linda. Eu, quando não quero pensar, eu vejo essas coisas assim. E estava mostrando a vida animal nos 5, 6, 7 ecossistemas no mundo à noite. Animais que ninguém conhece, que a gente não lembra o nome, mas que têm um papel fundamental na vida no mundo. E que eles têm um papel maravilhoso ali no seu ecossistema, trazendo alimento. Alguns são espertos demais, esperam uma gota de água cair para um outro vir comer, para o outro vir pegar, e o outro... É maravilhoso. Tem outros que tem vários programas desse tipo, né? Aí eu me lembro também de um outro filme que lá em casa a gente gosta muito de assistir. Bobinho o filme. É uma comédia romântica que vocês também já devem ter assistido, que é aquele Como Se Fosse a Primeira Vez. Quem aqui já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? É show de bola esse filme, né, meus irmãos? É muito legal. É com Adam Sandler e com a Drew Barrymore. Qual que é o resumo do filme? A atriz sofreu um acidente, a Lucy, e ela lembra de tudo antes do acidente, e depois do acidente, ela só consegue lembrar das últimas 24 horas vividas. Depois de 24 horas, ela esquece e volta como se nada tivesse acontecido. Acontece que um cabeça de ovo, como o filme fala, se apaixona pela Lucy. Só que a Lucy se esquece dele todos os dias. O que ele tem que fazer? Fazer a Lucy se apaixonar por ele a cada dia. Eu queria que vocês estivessem com a minha visão neste momento. Que alguma esposa já deu uma olhadinha para o marido. Olha o que ele faz. Ele faz me apaixonar, fazer a mulher se apaixonar por ele todo dia, e você nem fala que eu sou bonita. Deus é misericordioso com você, viu? Aprende um pouquinho. A Lucy precisava se apaixonar pelo outro personagem todos os dias. Você se maravilha com o Senhor todos os dias? Eu confesso que tem dia que a gente passa batido. As dificuldades dos dias, elas suplantam. Não é verdade? A gente fica tão imerso, tão envolvido no nosso dia a dia, nossas dificuldades no trabalho, nossas dificuldades em casa, que a gente não se maravilha naquele dia pelo Senhor. A gente não agradece ao Senhor pela salvação naquele dia. Nós perdemos uma oportunidade de cantar um novo cântico ao Senhor naquele dia. Minha oração é que todos nós aqui não percamos mais nenhum dia de louvar ao Senhor, de nos maravilhar com a obra da salvação do nosso Deus. Esse sentimento ainda faz sentido para você? Tem aquele outro cântico que faz tempinho que a gente não canta. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Você se lembra, para os crentes aqui, você se lembra do dia que você se rendeu e colocou a sua vida diante do altar do Senhor e falou: Senhor, toma controle da minha vida? Você se lembra desse dia? Quão bom não seria se nós vivêssemos esse dia todos os dias? Vivêssemos o dia que nós nos rendemos diante do Senhor todos os dias, porque é isso que o Senhor quer de nós, que a gente se prostre diante dEle todos os dias. Não é hoje, não foi ontem, não é só amanhã, amanhã não dá, porque amanhã eu tenho uma reunião importante, eu estou muito, muito ocupado, mas no outro dia eu vou me render diante do Senhor. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Ele deseja que nós nos prostremos diante dEle todos os dias. Mas o versículo 3, ele continua, e aqui eu vou abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre música. E agora quem tocou aqui vai ter que abrir o ouvidão aqui para ouvir. Porque o salmista, ele diz: cantai um novo cântico, tocai bem e com júbilo. E tocar bem aí já sujou, né? Tem dia que a gente toca bem,
tem dia que a gente não toca tão bem assim. Será que o salmista está dizendo aqui que o Senhor não se agrada de um louvor mal feito? Ou de um louvor ruim? Ou de uma música ruim, né? Vou mudar aqui a terminologia. Será? Eu tenho uma outra experiência para contar. Não vou falar a igreja, mas uma vez o coro da minha igreja de origem, lá da igreja dos meus pais, nós fomos cantar no aniversário de uma igreja. Eu estava lá sentado, esperando o coro cantar, e foi uma irmãzinha dirigir o louvor. Meus irmãos, a igreja está numa situação tão difícil, mas tão difícil, que a irmãzinha pediu para o cara do som colocar o playback, que era aquela música da Aline Barros, que ela, fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar, sabe essa música? Ela pediu para o irmãozinho colocar, o irmãozinho colocou o playback e ela cantou. Meus irmãos, o Nilcinho está rindo. Foi ruim demais. Foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu abaixei minha cabeça e comecei a pedir perdão para Deus. Falei, Senhor, eu não estou conseguindo louvar. Eu estou tentando, mas aí eu não sabia se eu ria. Olha que coisa, irmãos. Eu pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, não é isso que o Senhor quer de mim. Não é isso que o Senhor quer de mim. Aí fica a pergunta, né? Será que o Senhor se agradou com o louvor daquela irmã? Aqui está meio dividido. Alguns irmãos falam que sim, então alguns irmãos falam que não. Vou falar para você, é difícil a gente taxar, né? Mas, se aquilo era o que aquela irmã tinha de melhor, sim, o Senhor se agradou daquele louvor. Se a irmã foi displicente, não ensaiou, escolheu a música lá faltando 30 segundos para começar o culto e torceu para dar certo, o Senhor não se agradou, não. E para falar num contexto de culto, ela não serviu nem de facilitadora, né? Porque eu mesmo ali não consegui louvar. Tocai bem e com júbilo. Aí, o salmista está falando sobre um equilíbrio que deve existir entre consagração e obra, e arte. Tem alguns irmãozinhos que são muito estrelas, né? Graças a Deus aqui na igreja a gente não tem isso. E eu falo isso com sinceridade, não estou falando para não expor ninguém, não. Eu falo isso com sinceridade. Nós não temos estrelas aqui, graças a Deus, porque eu já tive muitos problemas com estrelas, muitos problemas. Teve uma irmãzinha que sentou na minha mesa, assim, na sala, e chegou assim e falou, ministro, eu falei, fala, irmã, eu quero cantar na cantata de Natal. Eu falei, show de bola, vamos cantar. Eu sabia, cantava bem demais na igreja, irmã. Eu falei, opa, o ensaio é toda sexta-feira, 8 horas, das 8 às 10. Irmã, sexta-feira eu te aguardo aqui. Então, só que o negócio é o seguinte, eu não posso vir em nenhum ensaio. Aí a minha sobrancelha assim, já começou a subir, né? E falei, então, irmã, não é assim que a gente trabalha aqui, né? A gente gosta que os irmãos sejam envolvidos e tem que participar dos ensaios. Poxa, é o mínimo para você participar. Então, mas a verdade é o seguinte, eu sei essa cantata de cor. Eu falei, é? Ela falou, eu já cantei essa cantata numa outra igreja lá, eu sei ela de cor de salteado. Eu falei, é? Eu falei, é. Inclusive, eu canto melhor que todas as suas contraltos juntas aí. Aí eu parei. E para ser sincero, meu irmão, pior que ela cantava mesmo, sabe? Ela cantava melhor que todas as minhas contraltos juntas. Aí eu parei, baixei minha cabeça e falei, irmã, não dá. Não dá. Porque a gente aqui não faz só música. Música é o que a gente usa para louvar o Senhor, para poder alcançar o coração dos irmãos. Mas o que a gente faz aqui não é música. A gente que louva. A gente aqui adora. A gente que quer vidas consagradas diante do altar do Senhor. A gente não quer só música boa. A gente quer vidas consagradas que toquem bem. Vidas consagradas que louvem bem. É isso que a gente está buscando aqui. A gente não está buscando artistas. Porque pensa, meu irmão, seria muito mais fácil para mim. Quanto vocês acham da minha semana que eu gasto aqui escrevendo partitura, gravando um kit de ensaio e ensaiando com os nossos irmãos aqui? A semana toda, meus irmãos. Semana inteira. Seria muito mais fácil falar, pastor, o Marcelo, os irmãos de finanças, vão fazer o seguinte, o orçamento é esse aqui, ó. Vocês me dão tanto, contrato 2, 3 aqui, ó. Pode deixar, todo dia vai ser perfeito o louvor. A gente está transmitindo, a gente fica muito exposto, então é bom a gente ter uma galera profissional, assim, chegar e resolver.
É isso que o Senhor se agrada, meus irmãos? Será? Será que é isso que o Senhor quer de nós? Ou será que o Senhor quer vidas consagradas diante do Senhor Deus? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Concluindo, meus irmãos, por quê? Por que que a gente tem que se alegrar no Senhor? Por que que a gente precisa louvar ao Senhor? E por que que a gente precisa cantar um novo cântico ao Senhor? O texto base, versículos 4 e 5 do Salmo 33. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do amor do Senhor. Ser cristão, meus irmãos, não faz sentido algum. E talvez seja o que mais faça sentido em todo o mundo. Você já não se pegou? Falou assim, poxa, isso aqui não faz sentido nenhum. Por que que Jesus morreria no meu lugar? Por que que o Senhor se alegra com pessoas cantando mal? Por que que o Senhor deseja isso de mim? Por que que o Senhor se alegra com o meu louvor? Por que o Senhor se alegra e quer que eu faça obras na casa dele? Ele não poderia fazer sozinho? Por quê? 1 Coríntios 1, 18, 21, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Nosso Deus, meus irmãos, Ele nunca foi. E Ele nunca será. O nosso Deus sempre é. O nosso Deus é eu sou o que sou para Abraão. Ele é o que sou o que sou para nós. Ele é o sou o que sou para os nossos filhos. O nosso Deus é o mesmo Deus. E o que Ele requeria no passado para nós, para o nosso próprio entendimento, é o que Ele requer hoje de nós. Uma vida consagrada diante do altar do Senhor, sem reservas. Todos os nossos sentimentos diante do altar do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Você quer basear a sua alegria naquele que é ou naquilo que passa? Ou naquilo que vai acontecer? Ou naquilo que talvez nunca aconteça? No que você quer basear a sua vida, meu querido irmão? Nós precisamos sair daqui hoje com essa decisão, muito firme nos nossos corações, para que a gente não balance nem para a direita e nem para a esquerda, para que a gente fique sempre firmes nele, para que a gente fique sempre baseados a nossa vida no Senhor, que os nossos sentimentos e que o nosso humor, no sentido de contentamento com o Senhor, ele não seja abalado por qualquer coisa que venha acontecer. A gente precisa estar cada vez mais cheio do Senhor, da sua palavra, de canções, de leitura, de oração, para que todas essas dificuldades, elas sejam suplantadas. O nosso Deus é poderoso. Rafael, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei o que você está passando. E não quero nem saber, meus irmãos, porque eu também não gosto de muita gente reclamando assim, não. Se você quiser oração, eu oro por você. Mas para vir reclamando, não vem não. Mas eu posso afirmar com toda a minha convicção, o nosso Deus é maior que isso. O nosso Deus deseja o nosso coração. Nós já cantamos aqui, vamos cantar de novo. Toma o meu coração, toma a minha alma. Eu vivo só para ti, Senhor. Eu não quero viver baseado nas situações. Uma pesquisa de psicólogos saiu em 2005. E eles tentaram medir, eles buscavam saber, através da psicologia, o que determinava a felicidade. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? 50% da nossa felicidade, ela é determinada pela biologia e pela genética. 40% da nossa felicidade, ela é determinada por ação intencional. 10% da nossa felicidade, ela é determinada por circunstâncias da vida.
Os psicólogos descobriram, ou melhor, os psicólogos sistematizaram aquilo que nós já sabemos, aquilo que a palavra do Senhor já fala há mais de 2000 anos atrás. 50% determina a biologia determinada, nossa alegria determinada pela biologia. Quem que te criou, meu irmão? A alegria do Senhor mora em você. Amém? 40% determinado por ação intencional. Quem controla a sua vida? Escolha ter atitudes alegres. 10% determinado por circunstâncias da vida. Ixi. Voltando de novo. O que determina a sua vida? Quem sabe o que vai acontecer com você hoje, quando você sair daqui agora? É o Senhor. A nossa vida está no controle do nosso Deus.